afraid of. My love for you is something I'm afraid of. My love for you. My love for you. My love for you is something I'm afraid of. My love for you is something I'm afraid of. My love for you. My love for you. My love for you. My love for you.
something I'm afraid of. My love for you is something I'm afraid of. My love for you is something I'm afraid of. My love for you, my love for you, my love for you, my love for you.
Olá, olá. Olá, tudo bem? Estamos Boa ouvindo? tarde. Boa tarde, vamos fazer Boa os tarde. testes básicos de som, tudo certo? Tudo E bem. vou encontrá-los aqui mais um evento, né? Esse evento importante da série do Diploma Digital, né? Nós já estamos no 4º encontro, muito bom. Então, nós vamos falar dos primeiros passos, preparação e digitalização do acervo acadêmico. Então, com a gente aqui fazendo uma breve apresentação, né? Eu sou a professora Gláucia, dos cursos da GF Consultoria Educacional. Sejam todos bem-vindos, se acomodem, né? Nos seus devidos lugares, pega aquele cafezinho, aquela água, para a gente poder dar continuidade. Na sequência, André Lemos, por gentileza, pode se apresentar para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou o CEO da CertEduc, é uma empresa focada aqui em gestão de documentos e transformação digital para a área educacional e com muita emoção e muito animado estou aqui para a gente bater mais um papo sobre esse tema que está nos envolvendo bastante, né, de transformação digital, de acervo e da Secretaria Acadêmica Digital. Não é isso, meu amigo Isaac Lima? É isso mesmo. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Estou vendo que a gente tem um público aqui que está só crescendo, que bom. Muita gente engajada sobre esse tema, que é tão bacana, né? Que está impactando tanto aí o ensino superior. E na live passada tivemos um recorde de audiência, então a expectativa, a responsabilidade é grande, né? Então, mas prometemos trazer um conteúdo de ainda mais qualidade, cada vez mais, buscando se aperfeiçoar. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, né? Que é o primeiro passo na preparação para implantação do diploma digital, tá certo? Então a gente vai abordar cada vez mais temas muito práticos, né? Saindo do campo da teoria e realmente mostrando como colocar a mão na massa. Então, a professora Gláucia quer falar alguma coisa? Comece minha apresentação. Sim. Agora nós vamos dar continuidade aqui na apresentação, só para a gente fazer uma breve introdução, né? Então, perfeito. Do tema, você que está chegando agora, que está se acomodando, que acabou de entrar no link, não esqueça, coloca aqui no chat de qual cidade você está falando, qual que é a instituição, para a gente poder te conhecer um pouco mais e a gente se aproximar, tá bom? Então, o nosso encontro, nós estamos no 4º encontro, muito interessante. Se você perdeu os outros, aqui nesse canal nós temos todos os links, todas as séries dos outros encontros. Vale a pena você assistir, porque é uma sequência, né? Então, agora nós vamos falar da preparação e digitalização do acervo digital, que é muito importante também, tem tudo a ver com o diploma digital, tá? Antes da gente entrar detalhadamente nesse tema, nesse assunto, como eu estava falando para vocês, né? Eu sou a professora Gláucia, represento a GF Consultoria Educacional. E quem não conhece a GF Consultoria Educacional, nós trabalhamos com curso de capacitação, né? Além de assessoria e consultoria na parte do ensino superior, envolvendo comissão do MEC. Então, a gente trabalha com credenciamento, autorização de curso, expansão de instituição, reestruturação acadêmica, planejamento, laboratórios. Também auxiliamos na parte de digitalização do seu acervo. A gente tem um projeto bem bacana para vocês estar implementando. E trabalhamos junto com a gestão da Secretaria Acadêmica, né? Fora isso, o que mais que a GF Educacional tem, né? Nós temos cursos de capacitação para os profissionais do ensino superior, porque qual que foi a nossa preocupação? Poder auxiliar também esses profissionais do ensino superior, professores, corpo técnico administrativo, pessoal da Secretaria Acadêmica, como que eles devem melhor se desenvolver no ensino superior, os coordenadores, diretores, procuradores institucionais, né? Então, nós temos aqui uma lista de cursos, né? Apresentações através do PowerPoint. Você não sabe como você pode melhorar as suas apresentações através do PowerPoint. Ele tem vários recursos gratuitos que, às vezes, a gente não tem conhecimento por estar mexendo nele no dia a dia, né? Então, aqui, inclusive, nós fizemos a GF Educacional no canal do YouTube dela, fez uma apresentação sobre isso, trouxemos um professor de fora, depois você clica lá para conhecer essa apresentação, vale a pena, tá? Como diz, curso de formação e atualização para PI, né? Eu vou passar rapidamente aqui para vocês conhecerem, depois desse material o Isaac vai estar passando para vocês, né? Um dos cursos que o pessoal tem gostado bastante é o curso prático de organização de documentos para avaliação externa virtual em loco, tanto para autorização, tanto para reconhecimento. Nós já abordamos todos a sistemática do instrumento de avaliação, passamos indicador por indicador, então é bem legal, vale a pena você conhecer.
Em seguida, um curso de gestão da Secretaria Acadêmica, então nós fazemos toda a parte da Secretaria que nós falamos, ele é gestão mesmo, que é todos os itens que envolvem a Secretaria Acadêmica, e dentre isso, um tema que é interessante, que o pessoal tem perguntado bastante, é como que ele faz, como que a Secretaria faz para gerir, cuidar e publicar o extrato do registro do diploma no Diário Oficial da União. Também nós passamos, explicamos, inclusive na primeira aula, eu já passo isso para vocês. Os alunos às vezes ficam um pouco eufóricos, eu gosto de já estar explicando passo a passo disso, né? O outro tema, assunto importantíssimo que está atualmente, é da curricularização da extensão versus matriz curricular. Também nós explicamos como que funciona, aplicamos na prática e com certeza você vai conseguir atualizar a sua matriz, né? Como eu falei para vocês, um curso de apresentação profissionais através do PowerPoint, para vocês estarem melhorando cada dia que passa com os seus alunos, porque a gente sabe que prender a atenção do aluno hoje em dia é muito difícil na sala de aula, né? Um curso voltado para luz, câmera, educação, que também possui toda essa sistemática de transmissão, como você posiciona na frente de uma câmera, traz várias dicas muito interessantes. Atrelado a esse, nós temos o curso de câmera, luz e criação, também em atenção aos alunos, os espectadores, né? A gente sabe que ele ficar ali muito tempo é difícil, então esse curso vai abordar mais profundamente todas as peculiaridades e dicas para você estar melhorando a apresentação com o aluno no momento da aula, ou então uma apresentação de trabalho, enfim, tá? Então, obrigada. Agora nós vamos dar continuidade à live de hoje, né? Eu vou retomar aqui e entregar para o Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Deixa eu já tirar minha apresentação. Pronto, ativei aqui meu microfone, tudo bem, tudo bem. André, antes da gente seguindo aqui para a apresentação do Cerbrum e também para dar início ao tema principal, você quer falar um pouquinho sobre a Certeduc? Vi que você falou pouco sobre a Certeduc. Obrigado, Isaac. É porque realmente eu queria deixar o foco para que você bastante conteúdo aí nesse processo de transformação digital. Claro. A Certeduc, nós nascemos para atuar na área educacional em gestão de documentos. O conhecimento muito sólido em certificação digital e na sua aplicação a documentos e processos nos deu um posicionamento muito estratégico no mercado nesse momento que o mercado acadêmico tem vivido. Né, o diploma digital, a digitalização de acervos, matrícula online, captura de documentos online, assinatura de documentos em lote ou específicos, e agora com a LGPD, os assuntos estão absolutamente evoluindo muito nesse contexto que é a nossa especialidade. A nossa equipe é uma equipe focada e formada exclusivamente nesse sentido, né, no sentido mais amplo aí dessa transformação. Nós vimos aqui na última reunião com o professor Jean o tema da transformação digital, de fazer todo o acervo digital, todo o processo digital, é um tema primário hoje, é o principal hoje dentro do MEC nesse processo. Vai sair agora uma portaria, mais uma portaria sobre acervo digital, dando especificações, modelos, processos, e o próprio diploma digital que vai se interagir agora mais com o arquivo acadêmico perpétuo. Então, falar hoje de diploma digital sem falar de digitalização de acervo é ficar manco num processo. Nós já sabemos que na matrícula já vai ser capturado documentos e informações que vão estruturar exatamente o diploma digital lá na frente e que a partir de agora também vai ser amplo, né? Já vai pegar pós-graduação, técnico e toda a gama. E nesse sentido, a Certeduc está se colocando aí realmente como uma especialista junto com a Cerbrum, junto com a GF Educacional, para que a gente possa abraçar as causas dos gestores educacionais e dar esse apoio que esse mercado precisa. Vamos em frente. Firme e com fé em Deus. Pronto, valeu, André. Maravilha. Isso, a Certeduc realmente é uma parceiraça, né? Assim como a professora Gláucia também. Então, vou iniciar aqui, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Só um recado enquanto isso? Claro, pode falar. Então tá bom. Lembrando, né, você que está passando por esse canal, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos.
Se esse conteúdo fez algum sentido para você, dê o seu like e continue nos seguindo nas redes sociais. Agradecemos mais uma vez pela sua participação. Vamos continuar então, Isaac. Obrigada. Pronto, obrigado a você. Vamos lá, pessoal. Falando, aqui estamos no 4º episódio, né, da nossa série. Está sendo realmente fantástica. Muito obrigado a todos aí pela sua audiência, né, pelo seu engajamento. Como eu falei na live anterior, nós trouxemos como é que eu posso dizer, né? A autoridade máxima do diploma digital no Brasil, que é o professor Jean, que é o coordenador do projeto no MEC. Então, foi fantástico, né? Tanto é que foi recorde de audiência. Então, obrigado a todos que participaram. E cada vez mais, até nossa meta é até a data de encerramento do diploma digital. A data de encerramento não, a data de início, data de encerramento do prazo. A data de encerramento do prazo, nós estaremos aqui quinzenalmente, fielmente, às quintas-feiras, 16 horas, certo? Sempre buscando trazer conteúdos. Agora, né, nós já falamos, na live anterior, nós falamos sobre a nova versão, né? Tivemos uma visão privilegiada, porque falamos sobre uma nova versão que ainda nem saiu, mas graças a esse convite do Jean, né, ele trouxe essa visão aí de dentro do processo para a gente, né? Então foi magnífica. E agora a gente vai abordar uma temática mais objetiva, mais prática, mais realmente mãos à obra, né? Falando sobre a implantação do diploma digital. Então, a partir de agora vai ser muito interessante. Já vou convidar vocês outras vezes ao longo dessa live, mas já fica aqui o convite para daqui a 15 dias. Temos um encontro marcado no dia 31, certo? Às 16 horas, quinzenalmente, como sempre, já para um próximo episódio, tá certo? Então já agendem aí, por favor. Vou iniciar aqui a apresentação, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, né, falando um pouco sobre o Cerbrum. Cerbrum é uma empresa que, assim como a Certeduc, eu gostei desse termo, nasceu para trabalhar no setor educacional. Também nunca vislumbrou outro setor. Na verdade, até o seu objetivo e propósito dela existir foi para atender inicialmente uma demanda de uma faculdade. Então, desde o dia 1, nasceu para trabalhar com o setor educacional e hoje é o único segmento que a gente atua, né? Setor educacional de todos os níveis, do berçário à universidade. E eu nem estou brincando, nós realmente atendemos berçários, né? Berçários, e como quem está inserido no meio da educação sabe que cada nível é uma realidade diferente, né? Então, nós nos orgulhamos de conseguir atender todos, né, buscando sempre aprender com os clientes e estar conectado da melhor forma possível, certo? Então, nós atuamos hoje em 23 estados no Brasil, temos muito orgulho disso, 4 países além do Brasil, Estados Unidos, né, Cabo Verde, Portugal e Paraguai, por enquanto, né? Mas, assim, através de parcerias como a da professora Glaucia, como do André, a gente está sempre crescendo, expandindo mais os horizontes, certo? E como é que o Cerbrum pode ajudar? O Cerbrum, primeiro, ele tem o cargo-chefe, um RP completo, né? Um RP completo, e como está ali o selinho ali que informa o tempo todo, um dos grandes diferenciais nossos é que nós temos nota 5 nas avaliações do MEC, no que tange as obrigatoriedades referentes a sistema, a AVA, ambiente virtual de aprendizagem, mas nós não nos limitamos só a isso, né? Claro que é muito importante esse selo nota 5 do MEC, né? Mas nós também podemos ajudar muito no dia a dia. E hoje o tema dessa live é para falar de algo sobre o dia a dia, que é o diploma digital, né? Que apesar de quando fala diploma, as pessoas já costumam remeter ao final do processo. Mas o diploma digital, ele traz esse diferencial. Para você estar adequado a ele, você tem que se preocupar desde o processo seletivo. Se você tiver essa preocupação desde o processo seletivo, quando chegar no momento da diplomação, você não vai ter maiores dores de cabeça. Nós podemos te ajudar com a assessoria completa nessa implantação do diploma digital. Quando eu falo solução Cerbrum, nosso parceiro de assinaturas dos diplomas é a Certeduc, certo? Que também tem uma vasta experiência nesse cenário. A gente se conheceu, inclusive, através desse movimento que fazemos parte juntos, né? Então, nos conhecemos e nos unimos para juntar forças, para ajudar as instituições pelo Brasil, né? Então, em relação à emissão de diplomas em lote, uma implantação rápida e segura, porque segurança é muito fundamental, e só quem tem experiência sabe o quanto, por exemplo, a emissão de diplomas em lote é importante,
né? Como o André bem sabe, né? Porque o diploma, os arquivos dele são bem grandes e bem pesados. Pode parecer uma coisa muito específica, mas a gente aqui está falando de dia a dia, né? A gente não está falando de teoria, está falando de prática. Quando você vai para a prática, são esses pontos que realmente fazem a diferença. Então, através dessa experiência que nós vamos poder te ajudar em todo o processo. A professora Glaucia também tem solução para te assessorar aí, a preparar o seu acervo digital, que é justamente o que a gente vai falar hoje, né? Com a GF Consultoria, pode realmente aí estar ao seu lado, mesmo que seja virtualmente, para te apoiar, né? Porque existem portarias também a serem seguidas, como a gente vai abordar aqui hoje. Então, né, essa tríade aí, nós três nos complementamos e com certeza pode ajudar a sua instituição de N maneiras, tá certo? Então, quem tiver mais interesse, através desse QR Code aí, vocês vão conseguir ter acesso a mais informações, certo? Então, vamos lá. Diploma digital. Vejam que quem acompanha desde o começo, que eu reconheço alguns nomes aqui que estão sempre presentes, vai perceber uma coisa nesse gráfico, né? Eu sempre mostro essa pesquisa porque é legal para trazer um retrato do momento do cenário educacional. 60% ainda não iniciou o processo, e acredito, já teve bem pior. Então, no começo era 80%, né? Então, o que é que isso significa? Que as instituições, diferentemente do que ocorreu em dezembro, que realmente estavam todas meio que, pareciam até que já sabiam que ia ter prorrogação, estavam bem tranquilas, mas agora não. As instituições realmente, elas estão correndo atrás de se adequarem, né? Porque, como o próprio Jean falou, não existe nenhuma possibilidade de haver prorrogação. Quem estava aqui na live anterior ouviu as palavras dele em relação a isso. Então, e isso daí mostra essa preocupação, está se refletindo em todas as instituições, e esse gráfico ilustra bem isso. Cada vez mais esse percentual de quem ainda não iniciou o processo está diminuindo, né? Então, vejam aí que isso daí é um bom sinal, né? Um bom sinal porque, como o André bem falou, o diploma digital é apenas um primeiro passo, né, que esse processo de digitalização, quem acompanha o fluxo do MEC em relação a censo, em relação a EMEC, sabe que eles estão fazendo uma reformulação tecnológica dentro, né, então e o diploma digital também passa por esse movimento, e a expectativa é que até o ensino médio também seja abrangido, né, pelo diploma digital. Então tem N nuances, né. Na verdade, a próxima versão do diploma digital 1.04, ela já cria uma ramificação a respeito do diploma digital que vai ser muito interessante, que é em relação ao histórico acadêmico, a digitalização do histórico acadêmico, que vai ter um documento à parte, né? Isso daí é fantástico. Então, isso daí vai fazer com que o histórico tenha uma vida própria. Então, esse modelo, ele só tende a avançar. Então, para as pessoas que estão se adequando agora, né, significa o quê? Significa que você está iniciando em um processo que ainda vai expandir muito. Então, imagine para quem ainda nem iniciou. Então, você está muito atrasado, meu amigo. Eu digo isso, viu? E é o que eu trago aqui no próximo slide, né? Na verdade, um convite, esse slide, nós três criamos uma comunidade, né, gratuita. Vale muito ressaltar isso, tá? Gratuita, sem finalidade comercial. Tudo começou, né, de forma muito despretensiosa. Foi até assim que eu conheci a professora Glaucia. A gente criando um grupo mesmo no WhatsApp para buscar ajudar os nossos clientes, que assim como as demais instituições, não estavam se encontrando ali nessas informações do diploma digital, porque é muito complexo mesmo. São 9 portarias atualmente, 9 documentos que definem o diploma digital. Então, são muitos documentos que se complementam e você tem que se debruçar realmente ali e buscar saber para conseguir ter um entendimento. Então, nisso, né, começou com uma dor interna nossa, dos próprios clientes, a gente foi criando uma comunidade, foi organizando, e hoje nós já contamos com mais de 1.000 pessoas conectadas através dessa comunidade, com 1.000, acredito que centenas e centenas de instituições, né, porque acredito que cheguem em cerca de 700 ou mais instituições, entendeu? E que usam N sistemas, que usam instituições públicas, instituições privadas, como eu falei, não tem viés comercial, então eu convido vocês a fazerem parte também, é gratuito e sempre vai ser, tá certo? Por exemplo, aí nós criamos uma página que vocês conseguem acessar através desse QR Code, onde você vai conseguir acessar todas as portarias
que saíram em ordem lógica do diploma, tudo organizadinho. Você vai conseguir acessar também uma planilha que nós colocamos lá com todas as IEs registradoras que tem no Brasil, e de acordo com o que a gente vai sabendo se ela já está apta a registrar, como é que está o status dela em relação a registro, que eu sei que todo mundo que está aqui deve ser uma dor em comum, essa questão do registro, né? Então, lá é uma dor geral, generalizada, né? Então, nós já também estamos aí junto com o André, buscando uma forma de resolver isso. Temos ótimas notícias aí em breve, né, André? Em breve a gente vai estar podendo abordar sobre isso. Vale, inclusive, um episódio só para a gente falar sobre registro. Então, e lá nessa planilha que nós criamos, né? Como eu falei, tudo parte de uma dor interna dos nossos clientes e a gente foi avançando. Então, nós criamos essa planilha. E, de acordo com que, como vocês sabem, não existe essa informação centralizada em nenhum canto. O MEC não forneceu isso. Que informação? Quais instituições registradoras no Brasil estão aptas a registrar diploma no formato digital? Então, sabendo disso, a gente não ia ficar simplesmente de braços cruzados, né? Agimos, criamos um documento e, de acordo com o que a gente vai descobrindo, vai avançando, né, vai buscando se informar, a gente vai atualizando essa planilha aí. Então, é uma informação aí prontinha para vocês de forma gratuita, usem sem moderação. Então, nessa página aí também a gente coloca os últimos episódios das lives, vocês vão conseguir lá ver tudo organizadinho, tudo 100% gratuito, como também tem o link para os nossos grupos, né, no WhatsApp, que tem limitação de usuários, né, nós já lotamos um, estamos no segundo, que está já em vias de lotar também, mas por conta disso, nós criamos um grupo no Telegram, que não tem limite de usuários, então vocês também vão conseguir acessá-los através daí, como também dúvidas técnicas, arquivos modelo, tudo isso através dessa página, certo? E vamos lá, né? Diploma digital em relação ao prazo, não deixe para a última hora. E essa última hora é quando? 4 de abril? Não, a última hora já passou faz tempo. A última hora foi fevereiro, né? Como através da experiência minha e do André, né, nessa questão de implantação especificamente do diploma digital, nós chegamos numa média, através avaliando a nossa própria experiência, que leva-se em média, 1 mês e meio a 2 meses para realizar a implantação do diploma no formato digital. Isso daí, a gente sendo bem ágil. Porque a parte tecnológica, para a gente é a mais rápida, mas existe um fluxo que depende da instituição, que requer muito trabalho operacional, e ele demora, entendeu? Ele demora, certo? Então, vamos lá, 2 meses, né? 2 meses menos 4 de abril, 4 de fevereiro, né? Nós estamos em 17 de março, então, já foi. Então, para quem ainda não buscou se adequar, porque acredite, tem instituições ainda que estão esperando, eu não sei o quê, né? Mas estão esperando, acho que é igual o filme, né? Espera de um milagre. Então, mas que estão esperando para até buscar se informar nessa altura do campeonato sobre o que é o diploma digital, mas tem que correr, tá certo? Porque você já está atrasado, certo? Então, e esse prazo, tem que lembrar que eu acredito que essa já é a 4ª prorrogação, porque o diploma digital já é algo que incrivelmente já se debate desde 2018, né? Já tem portaria dele em 2018. Houve prorrogação por conta da pandemia e houve uma última prorrogação agora no final do ano passado, que era para ter entrado em vigor em dezembro, porém o MEC flexibilizou para instituições apenas que não possuem prerrogativa de registro, as isoladas, né, as faculdades que precisam de convênio para registrar seus diplomas, pudessem ter o prazo prorrogado até 4 de abril, tá certo? Então, esse é o prazo. Quem ainda não buscou nem se inteirar sobre o que é o diploma, já sinta que você está atrasado, tá certo? Então, tem que correr atrás disso quanto antes. Agora, entrando aqui no nosso tema, para deixar mais dinâmico, né, nós separamos algumas perguntas em relação ao acervo acadêmico. Vamos lá. Vou só fazer sei que eu já falei muito, mas só para fazer, mas eu vou falar muito mais, não se preparem. Só para fazer um arcabouço aqui inicial, primeiro passo, preparar acervo acadêmico. Quem assistiu às nossas lives lá no início, sabe que quando a gente falou dos primeiros passos para preparar o diploma digital, o acervo acadêmico é o primeiro, né? Aí você pergunta, como assim? Acervo acadêmico, diploma digital, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pronto. Tudo a ver, né? Tudo a ver. No diploma físico, você tinha a documentação comprobatória e você levava fisicamente até a instituição. Você levava
calhamaço de papel, né? Normalmente até a instituição ali com histórico, com os documentos comprobatórios, né? Certidão de casamento, de nascimento, tudo que a IES registradora exigisse. Você levava. Isso não existe no formato digital, logicamente. Essa documentação comprobatória, ela já vai anexada dentro do diploma, certo? Dentro do XML. Então, aí é que tá. E esse, inclusive, ele é o primeiro passo, e ele é o mais importante, e ele é o mais demorado, certo? Então, que é preparar justamente o acervo acadêmico. Como assim? Muitas instituições possuem o acervo puramente no modelo físico, certo? Papel. Então, esse acervo tem que ser digitalizado e não é de qualquer forma, tá certo? Existem normas para se fazê-lo. E também tem instituições que já tinham no modelo digital, porém, numa forma diferente do que exige na norma. Então, esse é o primeiro passo, porque a norma técnica do diploma digital é muito específica referente a acervo. Tem que ser digitalizado no tipo PDF-A e cada documentação comprobatória tem que ser digitalizada separadamente. Nós, junto com a Certeduc, já temos uma solução para vocês aí que digitalizaram tudo, toda parte de um aluno em um arquivo único. Já antecipo aqui que não chorem, porque nós temos uma solução para separar essa documentação automaticamente em vários arquivos, né? Então, feito esse arcabouço inicial do porquê estamos falando sobre o acervo acadêmico, porque ele é uma peça fundamental na normativa das portarias do diploma digital, tá certo? Então, vamos falar agora, vamos iniciar, professora Glaucia, aí essa primeira pergunta. O que envolve a digitalização do acervo? É só documentação do aluno? Não. Quer falar? Eu respondo. Pode responder. Não é só documentação do aluno. Não. É toda a documentação da secretaria acadêmica, né? Agora, é claro que, especialmente, os da famosa pasta do aluno, né? A pasta do docente, né? Entendeu? Então, é claro, porque nessa pasta do docente vai estar as documentações comprobatórias exigidas. Discente, a pasta do discente. Discente, desculpa, confundi a palavra. Docente é professor. Sim. Isso mesmo, professor. Obrigado. A pasta do discente. Entendeu? Então, porque exatamente essa documentação é a documentação que vai se realmente utilizar para o diploma digital. Então, por que, então, que tem que se digitalizar toda a documentação da Secretaria Acadêmica? Porque tem uma outra figura que nós não estamos falando aqui, mas que tem importância talvez até maior do que o diploma digital, que é a portaria do acervo acadêmico, que vai entrar em vigor agora, esse ano também, entendeu? E essa portaria, só para vocês terem ideia, o diploma digital é um item que compõe essa portaria, certo? Ele é um item que está contido nessa portaria. Então, já que você está fazendo todo esse preparo para o diploma digital, entendeu? Você não vai querer fazer 2 momentos, preparar uma vez para o diploma digital e depois buscar se adequar à portaria, sendo que dá para fazê-lo em conjunto, né? Ter esse trabalho uma única vez. Então, é fundamental que todos os documentos da Secretaria Acadêmica agora passem por esse processo de digitalização. Próxima pergunta eu vou deixar com o André. Aí, André, como iniciamos o processo de digitalização? Falar hoje em soluções práticas de digitalização é muito mais confortável do que em 2004, quando a gente estava já rodando o Brasil aí falando de curso de digitalização. Desde aquela época eu já trabalhava com uma solução de uma empresa americana chamada Colfax. A Colfax tem uma solução incrível de automatização dos processos de captura. E é importante distinguir claramente de simplesmente um documento que você tira foto, né, ou só copia, para um documento digitalizado. A digitalização entende-se por trazer um documento com todas as suas informações estruturadas, da maneira mais legível possível e com menor tamanho. Então, essas vantagens hoje de você ter o celular na mão, com câmera e tudo, e às vezes até alguns aplicativos gratuitos de digitalização, na verdade eles só estão tirando foto. E aí sobe um arquivo lá de uma identidade com 5 mega. E você vai guardar isso no seu acervo, você vai ter problema só em escala, problema para armazenamento, tráfego da rede, a banda não aguenta.
A Colfax sempre foi um aliado desses processos de automatização da digitalização, principalmente em grande quantidade, fazendo ali tratamento das imagens de forma automatizada, leitura de QR Code e tudo mais. E várias instituições que eu trabalhei e assessorei orientava de comprar esse software, um software que realmente ficou espalhado por aí. Acontece que isso evoluiu muito, evoluiu até mesmo nos custos dessas soluções, principalmente agora para fazer essas soluções via web e também por softwares que atuam na câmera do celular com captura. Esses softwares hoje se tornaram muito mais baratos e muito mais práticos, fazendo que às vezes, eu lembro muito bem que os bancos fizeram com seus clientes, né? O banco ele tirou o cliente da agência e levou o cliente para ficar em casa. Você manda documento, processo, você acessa tudo de casa. Essa é uma grande estratégia que a gente tem para iniciar o processo de digitalização. Levar as ferramentas lá para a ponta, para os alunos, para os professores, para os polos, quando a gente fala de EAD, de tal sorte que de onde ele estiver, e a pandemia fez com que ficasse muito comum você ter em casa um scanner, uma multifuncional, e claro, também um celular, que você entre num site, e nesse site você possa não apenas fazer o upload da imagem, mas digitalizá-la. Digitalizá-la com uma pré-configuração feita pelo departamento, né, de TI, de tecnologia da faculdade, falando o seguinte, ao subir uma imagem, eu quero que chegue para a instituição em PDF-A, digitalizado, PIB, já cortado, orientado, em qualidade muito boa. A faculdade vai receber essas imagens num tamanho tratado com tecnologia, vai assinar digitalmente, dando aquele carimbo com certificado digital de que confere esse documento, eu aceito, e já vai guardar no prontuário digital do aluno, e essa informação já vai conectar para quando, já para o diploma digital, né? Ele já entra, né, para depois para a base 64, já integrar o XML2 do diploma digital. Então, essa inicialização hoje, ela se torna fácil, muito melhor do que há 20 anos, 15 anos atrás, porque nós temos ferramentas mais democráticas, mais baratas e principalmente com o controle centralizado, estendendo até a ponta, aí, seja através do celular, seja através de uma multifuncional em casa, esse processo de captura e alimentação automática dos documentos. O ponto que tem que ser chamado muita atenção é a LGPD. Estamos tratando com documentos sensíveis e é necessário a instituição garantir a proteção dessas informações. Então, você ter todo esse processo feito com criptografia, né, tráfego criptografado, você guardar esses documentos também, essas imagens criptografadas aí dentro dos seus sistemas, porque hoje o vazamento de dados e dados cadastrais, digamos aí, de alunos e professores numa instituição de ensino, pode gerar uma multa aí de 50 milhões de reais ou 5%, né, um percentual aí do seu faturamento. Ninguém quer isso. E mais do que isso, notícias como essa hoje, elas vão parar na primeira página digital dos jornais. Então, se colocar aí vazamento de dados em instituição de ensino, vai aparecer lá em UOL, Globo e todos aqueles sites, porque é um assunto sensível. Então, conciliar todas essas tecnologias e esses processos de segurança da informação se tornou uma necessidade da instituição para a melhoria dos seus processos, uma necessidade da sociedade para a gente ter uma sustentabilidade, evitar o papel, o trâmite de papel, e, claro, melhorar a redução de custos em processos internos com a guarda e manuseio. Fazer tudo isso no meio digital é infinitamente mais barato que fazer no meio físico. E fazer desde o início, né, no nato digital também. Vamos lembrar aqui também, né, Isaac, que as documentações estão ficando todas digitais. Comprovante de endereço é digital, a identidade, uma identidade, por exemplo, de carteira de motorista já é digital, e em muitos estados a própria identidade civil também já é digital. O documento vai vir aí agora digital, comprovantes, enfim. O próprio diploma do ensino médio, o MEC já falou também, vai ser digital
tá na fila. Então, a gente vai ter essa facilidade de ter muitos documentos nato digitais e aqueles que não são nato digitais, a gente acrescenta aí no formato. Essa é a minha percepção sobre o que você me perguntou. Maravilha. E imaginar que a gente chegaria numa realidade que o documento veicular seria aceito digitalmente só um PDF, né? Quem diria isso? Anos atrás, isso seria surreal, né? Surreal. Porque aquele processo rudimentar que você é obrigado a andar com um papel. Se você não anda com papel, aquele carro ali pode até ser apreendido, porque eles podem entender que pode ser fruto de furto, alguma coisa do tipo. Dependendo da visão do guarda, ele pode apreender porque você não está com papel, entendeu? Porque não existia checagem da informação. Isso há pouquíssimo tempo atrás. E hoje em dia eu mesmo passei recentemente, mesmo trabalhando com tecnologia, né? Passei recentemente em uma blitz e chegou mostrei suspeita, assim, mas é tudo digital, pode ser? Aí o guarda, pode ser. Mostrei o PDF da CRLV, tudo bem, passar bem, eu só olhar isso aí. Quem diria, né? Então, é como você muito bem trouxe, né? É uma realidade que, quase como sempre, a educação ela está chegando até um pouco atrasada, né? É porque outros segmentos, outros setores, eles já enfrentaram isso, como o jurídico, que a professora Glaucia, que é advogada, sabe que há muitos anos o jurídico já sofreu isso, que também, para muitos advogados, foi uma dor no começo, né? Ter que mudar, quebrar um paradigma, né? Sair dessa realidade e acreditem, a educação é da mesma forma. Tem a questão, além de ter a questão operacional, tem a questão de cultura também, que eu acredito que é um dos fatores mais complexos, né, de você lidar. A questão cultural, a questão de pessoas que têm apego ao cuidado do papel. Entendeu? Isso existe, né? Vamos aqui para a próxima página. Isaac, só complementando, desculpa, só complementando. Recentemente eu estive em um estabelecimento e eles me pediram a minha CNH digital. Tá vendo? Que maravilha. Tá vendo? Então, se não tivesse, né, ia ser o papelzinho mesmo. Então, assim, a gente vê que realmente está bem evoluída essa questão, né? E só voltando para o primeiro item, Isaac, ali, no primeiro item, quando a gente falou de digitalização do acervo, da pasta do acadêmico, primeiro, tem também todos os documentos que estão na secretaria. Tá? Então, não é só a pasta do aluno, exatamente, como também, se tiver documentos de professores, que a gente tem secretarias, que elas arquivam documentos dos professores, até por causa da avaliação do MEC, coloca certificado. Como diários, por exemplo, né? Isso também, tudo que tiver na secretaria tem que ser digitalizado, tá bom? Tá até ali no texto, ó, envolve tudo, todos os documentos da Secretaria Acadêmica, especialmente os coloquei até entre aspas, pasta do aluno. Isso, como é conhecido. Muito obrigado por pontuar, professora. Aproveitando, professora Glaucia, e a assinatura digital precisa ter para atender esse novo formato? Sim, com certeza, precisa ter. Até complementando o que o André disse, né? Quando é feita a digitalização, a secretária precisa colocar a assinatura dela, da secretária, do secretário, quem for responsável pela secretaria, confirmando que aquele documento realmente foi digitalizado de um original. Senão, seria muito fácil você apenas digitalizar. Não tem segurança nenhuma se não tiver esse processo. E existe um processo específico para isso. Muito importante dizer, isso é importantíssimo, o decreto 10.278, que foi publicado em 2020, aí no início da pandemia, ele traz uma solução muito interessante para isso, porque ele fala que o documento digitalizado e assinado digitalmente pelo seu proprietário, pelo seu responsável, ele tem o mesmo valor de original. Aí você tem um desafio. Peraí, mas como é que eu vou fazer que a pessoa que está enviando tenha certificado digital? Hoje, o certificado digital, não vou falar assim no perfil dos alunos, mas no perfil da sociedade, é muito comum as pessoas já terem certificado digital, principalmente aqueles que já têm renda, que apresentam imposto de renda ou qualquer coisa ligada a isso. Mas a possibilidade também da instituição, alguns clientes nossos, por exemplo, elas criam autoridades certificadoras próprias e emitem certificados digitais para os seus alunos. Então, ao entregar esse certificado digital, o aluno digitaliza o documento, ou o professor, assina digitalmente e envia o documento com essa assinatura, o que, segundo o decreto 10.278, dá o mesmo valor jurídico da imagem
desde que assinado com certificado digital ICP Brasil, ao documento em papel original. Ainda assim, precisa de ter uma coassinatura da secretaria acadêmica falando: conferi, sou responsável por essa conferência. Tá certo. Sim, Veja como maravilha. o processo é sério, né? Agora, uma coisa interessante, até de um conhecimento meu, eu trabalhei um tempo em cartório também, sabe, Isaac? Nossa, eu não sabia dessa. Eu comecei em 2002 trabalhando com a certificação digital em cartórios, fazendo autenticação de documentos e processos que envolviam cartórios. E a autenticação que a gente dá no cartório, ela tem um paralelo com a autenticação que é dado na secretaria acadêmica. Quando você faz essa autenticação, você fala assim: confere com o original que foi me apresentado, ou confere com o documento que foi apresentado. Você não é responsável pelo conteúdo daquele documento, né? Se o aluno te apresentou um documento falso e você, digamos, foi enganada, claro que você tem que fazer de tudo, né, experiência para detectar aquilo ali. Mas o dolo é de quem enviou o documento falso, e a responsabilidade é dele que enviou o documento falso e te enganou. A assinatura digital é interessante porque ela atribui responsabilidade a quem envia. Porque até então ele podia dar o não repúdio e falar assim: não foi eu, não é meu. Então, a partir do momento que ele assina digitalmente, ele está se responsabilizando, sim, pelo conteúdo daquele documento próprio. Se tiver algum incidente de falsidade, ele está atestando a fraude de maneira irretratável. Ele está confessando um delito aí dentro de um processo. É muito importante, principalmente em era de, como você bem falou, de LGPD, né? Que a rastreabilidade é fundamental, né? Então, um documento, e hoje em dia, um documento ao ser assinado, você realmente é corresponsável ali direto pelo que você está, pelo fluxo, né? Dependendo do documento. Então, isso daí é fundamental, realmente, né? Então, da secretária acadêmica, eu tenho que quebrar esse preconceito, porque existem homens também na secretaria acadêmica, tá? Eu descobri. No meu curso sempre tem homens fazendo. Eu confesso que eu acredito que do nosso corpo de clientes tem pouquíssimos, né? Então a gente sempre sempre fala. Você está falando com um ex-secretário acadêmico e um ex-diretor acadêmico de uma instituição. Então, estatisticamente, André, já entrei aqui. Nossa, André, mas tu também já teve pouco emprego, viu? Pelo amor de Deus. Eu tô velho, né? É isso que você quer dizer? Eu tô velho. Não, experiente. Graças a Deus. Tem uma colega fazendo uma pergunta. Vamos lá. Genicele, que está bem dentro aqui do processo. Ela pergunta se a assinatura obrigatoriamente tem que ser ICP Brasil. Eu vou trocar obrigatoriamente por preferencialmente nesse momento, porque eu vou assinar 1 milhão de imagens com uma assinatura digital só. Então, já que é assim, eu tenho que usar ICP Brasil, porque não é nenhum tipo de economia, né? A ICP Brasil é a assinatura completa que tem. Quando eu tenho situações que eu tenho assim que emitir muitas assinaturas para pulverizar, por exemplo, assinatura para um aluno assinar contrato acadêmico ou contrato de estágio, aí sim uma assinatura própria, porque é uma assinatura para assinar 1, 2, 3 documentos, ou mesmo para o aluno assinar os documentos dele. Aí eu uso o certificado digital próprio, que é prevista em lei, né? A 14603 prevê e classifica esse certificado, o próprio e o ICP Brasil, que é o certificado avançado e o qualificado. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para nós, gestores acadêmicos, que temos muito volume de informação para que ela possa ser realmente digital e com valor jurídico. Utilizar a certificação digital própria, que é uma coisa que já é bem comum de encontrar no mercado. Agradeço, viu, a pergunta que foi feita, porque ela era uma pergunta muito pertinente para esse tema que a gente está fazendo. E se eu puder complementar, André, claro. Você está falando especificamente da portaria do acervo digital, mas quando a gente traz para a portaria do diploma digital, aí eu te digo, obrigatoriamente você tem que ter ICP Brasil. E hoje ainda na normativa ainda tem que ser ICP Brasil A3. Ou seja, para estar de acordo com a portaria do diploma digital, com a norma técnica, com a norma com a normativa, você vai ter que adquirir de qualquer forma uma assinatura digital do modelo ICP, tá certo? Então, querendo ou não, você vai ter que todas as figuras que compõem, que assinam
o seu diploma vão ter que ter uma assinatura do tipo ICP. E nesse cenário, sim, eu te digo, é obrigatório. Ou seja, já que você vai ter que ter, então por que não utilizá-la para assinar os demais documentos também, sendo que é algo que traz mais segurança, traz mais velocidade, como o André bem falou, entendeu? Então, é bem melhor, né? Sendo que nesse contexto do diploma digital é sim obrigatório e está muito claro, até nos nossos debates internos, que eu e André fazemos parte também de do grupo de desenvolvimento do diploma, se flexibiliza do A3 para o A1, beleza. Esse tipo de debate existe, mas se vai deixar de ser ICP Brasil, não existe. Isso daí já está mais do que consolidado. Então, sim. E eu estou vendo aqui que ela complementou, disse que é a responsável pela Secretaria de Diploma. Então, acho que é Genice seu nome, né? Porque está tudo junto, acho que é Genice Lira. Então, Genice, não vai ter como escapar, vai ter que adquirir realmente um certificado digital ICP Brasil, né? De preferência, né? Como diz a normativa, mas pode ser que se no futuro se flexibilize aceitando do tipo A1, a gente não tem certeza disso, a gente tem que ir pela lei, né? E o que diz a lei hoje é que tem que ser ICP Brasil, do tipo A3, e que tenha incluso, isso aí é a ferramenta, né? O carimbo do tempo. Não, ele acaba sendo até o mais barato quando você compra os 3 anos, né? Proporcionalmente é mais barato. Foi muito bem marcado aqui pelo professor Jean por que usar um A3. Foi exatamente pelas questões fora limite do Brasil, né? O Mercosul, quando você tem troca de documentos aqui dentro do Mercosul, isso é muito comum entre as universidades, ele vai exigir o A3. Então, Entendi. O diploma tem que dar o A3, um processo ali. Claro que internamente, eu acredito que eu não perderia uma validade jurídica se fosse questionado dentro da esfera brasileira o A1, porque está lá, né, na lei, né? A ICP Brasil fala que o A1 também vale, uma nota fiscal eletrônica vale. Mas, sim. De uma maneira prática, não é mais caro, não é nada assim. Compra, vale por 3 anos e quem tem certificado digital começa a usar, tem um retorno, porque você para de imprimir, assina eletrônico, a coisa funciona e funciona bem. Mas quando eu falo da lei, eu falo da normativa, né, do diploma, e lá tá bem descritivo lá. Tem que ser do tipo A3, né? Então, tem que ser A3. Para conseguir atender, tem que ser nesse formato. Somente então, que os documentos acadêmicos que são extrafronteiriços, né? Eles vão para outros países, né? Assim como a Cerbrum, que já está em vários países, é muito comum ter essas trocas de documentação. Olha, Viviane faz uma pergunta muito interessante, né? Se para assinar a documentação digitalizada precisa de contratar uma empresa específica. Não, existem muitas soluções aí de assinatura, inclusive algumas até gratuitas. Lógico que depende, né, se você tiver um volume muito grande para fazer isso, é importante você estar com uma boa ferramenta para isso. Mas, tudo integrado, né? Tudo integrado, né? Mas... E até a terceira pergunta aí desse nosso próprio slide, até para já te conectar com a gente segue o fluxo, André, e no final a professora Gláucia... desculpa, Gláucia. Sem problema. Que às vezes é uma pergunta tão boa, pertinente, complementa o que você está falando ali, a gente vê e fala, deixa eu ajudar. E é legal a gente ver o... encaixando com é legal ver a ajuda, né, de quem está nos ouvindo, que nos conduz aqui para o objetivo nosso é levar informação clara, certa... É muito bom. Né? E o pessoal engaja muito, né? Engaja, claro. E o pessoal agradeço se engaja muito. Eles aí. Na outra live foi um bombardeio de perguntas, foi muito bom. Foi mesmo, foi um bombardeio. Mas, inclusive, essa pergunta da Viviane, André, é a terceira pergunta aí que está no slide, né? Vamos só para passar a anterior. Há um parâmetro, e responder rapidamente ela, que ela é bem simples. Há um parâmetro para fazer a digitalização, regras para seguir? Sim. Tanto no âmbito do acervo digital, que existe uma portaria própria, como também no que tange a documentação para o diploma digital. Que, perfeito, além do acervo digital ter uma digitação, uma portaria, uma legislação própria para ele, quando a gente vai para o escopo do diploma digital, nas portarias, na instrução normativa do diploma digital, também traz pontos específicos de como tem que ser digitalizada essa documentação, que é o que a gente já falou, que tem que ser assinada, que tem que ser armazenada no formato de PDF-A, tá certo? Então, o diploma digital vai ter que ser assinado com o certificado digital do tipo A3, ICP Brasil, então tudo isso. Então, já podemos ir para a terceira pergunta, que era que o André já estava conectando com a da Viviane, da FACISB,
Seja bem-vinda, Viviane. Acredito que a Facisb é cliente Cerbrum. Qualquer sistema faz ou tem que ser um integrado próprio? Como o André bem falou, né, existem até soluções gratuitas para se fazer. Da mesma forma como quando surgiu a nota fiscal eletrônica, tinha um sistema próprio do governo, você lembra? E por que as pessoas, então, fizeram seu próprio sistema? Né? Por que as pessoas fazem sistema para gerar nota fiscal de serviço, sendo que tem um da prefeitura? Por conta, para justamente integrar tudo, porque quando a gente vai... É o tipo de economia que não faz sentido, porque você vai economizar, mas você vai ter que fazer uma atividade inteiramente manual, documento a documento, não vai estar interligado com o seu fluxo, com o seu RP, porque hoje o ensino superior não tem uma faculdade, não tem sistema, né? Porque o próprio MEC, ele avalia isso quando vai fazer as visitas. Então, só se ele enrolar ali na visita e depois tirar o sistema, né? Não faz o menor sentido isso. Mas, ou seja, então isso daí a gente já pode colocar como certo, né? Toda instituição de ensino superior existe um sistema ali acadêmico por trás ajudando na gestão. Então, se essa solução tiver integrada, né, ao seu sistema, então, em vez de você ter que fazer manualmente cada documento a documento, que dá uma trabalheira gigante, porque é muita documentação. A secretaria acadêmica ela lida com muita documentação em grande escala, né? Então, por exemplo, vou utilizar o Cerbrum, né? Sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas já trazendo, logicamente, né? O Cerbrum com a Certeduc, por exemplo, já traz essa solução, né? Por exemplo, integrado, né? Nós já há muito tempo que a gente já atende a portaria da Secretaria Digital, já digitalizando tudo e armazenando na pasta do aluno, digamos assim, no modelo digital, né? Então, inclusive, isso daí é um dos pontos que nós somos sabatinados quando passa por escrutínio do MEC, seja em avaliação, seja em credenciamento de curso, em autorização. Então, e qualquer sistema faz? Não, entendeu? Você tem que saber se o seu sistema acadêmico ele comporta isso, porque muitas vezes eles não comportam e nem têm interesse em implantar isso. Da mesma forma que tem muitos sistemas que já falaram que não tem interesse em se adequar ao modelo do diploma digital. Então, com certeza você já usa um sistema, isso vale uma conversa muito séria com a ferramenta que você utiliza, né, para saber se tem interesse em implantar ou não, entendeu? Porque isso daí é essencial que tenha uma solução integrada. A não presença de uma solução integrada significa o quê? Que você vai ter que fazer isso em paralelo. Você vai ter que fazer isso ou individualmente, arquivo a arquivo, ou você vai ter que ter dois sistemas, entendeu? Então, ao meu ver, isso é péssimo, né? Porque você tem que criar um processo de gestão mais complexo, tem as questões da LGPD também, que você vai ter que ter mais cuidado ainda, porque cada sistema mais possibilidades de vazamento também, isso daí é óbvio, tá certo? Então, parte para responder essa pergunta, né, de um diálogo junto com o seu sistema acadêmico. E eu acredito que respondeu também da Viviane, que ela perguntou se uma empresa específica para realizar assinatura. Não. Existem até soluções gratuitas, mas soluções gratuitas essas que só lhe permitem fazer individualmente tal assinatura, né? Então, na prática, se a sua instituição não possui alunos, pode ser até que atenda, né? Mas no fluxo do dia a dia de uma secretaria acadêmica, você rapidamente vai ver que não compensa. Então, partindo aqui para uma pergunta que é bem interessante, André. Você que está muito afiado junto com a professora Glaucia também. Posso digitalizar e deixar no Drive? Ou precisa passar a pasta digital do aluno no sistema acadêmico? E aí? E agora? São perguntas que eu sempre recebo. A portaria 315, ela deixa claro a responsabilidade da instituição de ter um sistema de gerenciamento digital, um GED, né, gerenciamento eletrônico de documentos, específico e estruturado. O primeiro impulso de quem começa a ter a documentação é gravar em pastas, em diretórios, né? Ano 2021, mês, janeiro, curso, administração noturna, aí você vai fazer nas árvores, turma tal. Isso é horrível, porque essa taxonomia, essa classificação, ela é feita na cabeça de quem criou. Só ele vai achar aquilo ali. E quando você tem um sistema de GED, você tem ferramentas
de maneira quase intuitiva para localizar todo e qualquer documento, seja por índices pré-determinados, né? CPF, RA do aluno, nome do aluno, curso, ou seja, até mesmo para o OSR. Por que isso está na portaria? Porque eu lembro quando eu fui administrador, fui diretor acadêmico e recebi a visita do MEC, ele me pediu uma senha do sistema. Eu falei assim, eu quero uma senha. Eu quero achar o documento. Então ele entrava lá e ele ficava sozinho e acessava os documentos de acordo com o processo e eu não tinha nem que ensinar, ele já falava, tá aqui, vou achar pelo nome, por curso, que tudo estiver sendo feito lá. Então tem que ter isso mesmo. Entendi, maravilha. Inclusive eles pedem ainda, viu, André? Eu participo de comissões do MEC o tempo inteiro e naturalmente assim eles pedem um acesso para depois verificar com mais tempo, digamos assim, né, professora? Tomar um café lá enquanto tá sabatinando o sistema assim sozinho. Então, mas isso ainda acontece, tá? É fundamental, porque isso daí foi um ponto muito importante que você trouxe, porque digitalização de documento não é só você pegar e escanear um documento físico e colocá-lo no mundo digital, né? Você tem, inclusive, a portaria do acervo digital, ele traz especificidades muito interessantes, até sobre a questão de indexação e metadados, né? Então, que eu achei fantástico isso, porque é muito específico. O que é que significa? Criar formas de você localizar, eles especificam o fluxo para lhe garantir que seja fácil depois localizar esse documento, para que não seja, como o André falou, só escanear documento e salvar num computador. Não é só isso, entendeu? E não é só colocar numa pasta do Drive, o cara dizer, tá no Drive, tá na nuvem, tá seguro. Não é isso. Tem que ter uma interligação ali, tem que ter uma forma de resgate dessa informação com facilidade. E outra coisa, agora com o diploma digital, tem que ter um fluxo em que essa documentação vá parar dentro do seu diploma digital. E isso daí parte do quê? De ser integrado com o sistema acadêmico. Né? Um sistema acadêmico, por exemplo, eu vou utilizar como exemplo o nosso, tá? Porque é a minha referência que eu tenho. O nosso, desde quando o aluno faz o processo seletivo, ele já tem a oportunidade de enviar a documentação. A partir dali já começou, você enxerga que ali já começou a alimentar um fluxo que no final vai contribuir para o diploma digital, porque todo esse acervo ali vai ficar indexado naquele aluno ali para sempre, né? E isso daí já é alimentado com metadados, com informações para que sempre quando eu quiser buscar facilmente essa informação eu consiga, de uma forma muito usual. Por exemplo, eu clico lá no aluno Glaucia Ferreira, né? Cursando o curso de bacharelado em Direito. Eu consigo, independente da forma como está armazenado no banco de dados, mas facilmente eu consigo ter um raio-x completo de toda a documentação dela desde o processo seletivo, né? Então, se você não tiver uma solução integrada que faça isso, como é que você vai conseguir esse resgate das informações? Caso você faça só escaneando e salvando em pastas, como o André disse, que eu fiquei até com medo disso, porque isso é tão perigoso quanto hoje em dia, como a gente sabe, hoje em dia armazenar no computador é tão perigoso como armazenar em papel, entendeu? Porque o computador falha, corrompe, acontece queda de energia, vai tudo para o espaço, entendeu? E em nuvem resolve a questão da segurança, porém, que nuvem leia drive, né? Que é o que está na pergunta. Resolve a questão da segurança, mas ele vai estar numa ilha, esse documento, né? Ele vai estar isolado ali. Ele não vai ter integração em nada com o todo, entendeu? Como é que você vai, por exemplo, eu quero, nesse cenário que eu desenhei, eu preciso da documentação da aluna Glaucia Ferreira. Nesse sentido, a documentação estando no Drive, por exemplo. Como é que eu indexo essa documentação com facilidade? Não indexa. Simples assim, entendeu? É um tempão que a pessoa tem que se debruçar para ir lá buscar. Por mais que na cabeça de quem criou, como o André bem disse, seja fácil, coloca outra pessoa para fazer. Entendeu? Aí você vai ver se o processo é simples ou não. Entendeu? Isso aí é muito interessante. Porque como a professora Glaucia bem disse, isso não é uma pergunta recorrente. Assim como uma pergunta que já fizeram aqui, viu, André? E eu vou logo... que é quem é assim, né? Mantida ou mantenedora? Eu acho que depois da pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, essa é a mais feita na história da humanidade. Ela é recorrente mesmo. Mas é natural, tá? Quem fez, eu não tô brincando, é natural que tenha essa dúvida mesmo. E lembrando que quem tem um papel, né, pedagógico, de formação, de
do aluno é a mantida, não é a mantenedora. Então, na emissão, a emissão, sim, obrigatoriamente tem que ter o CNPJ da mantida, normalmente é da filial. Tem uma outra pergunta relacionada aqui a quem assina o documento digitalizado. Primeiro o seguinte, isso é determinado naquele documento de formação da sua comissão de acervo digital da instituição. Isso é uma determinação do gestor máximo, mas ela pode ser delegada, né? Então, normalmente, o responsável pelo arquivo, ou um diretor acadêmico, ou um administrador administrativo, ele também pode ser designado nessa responsabilidade. É uma situação na digitalização também que, normalmente, os processos de digitalização, ela é assinado pela empresa que digitalizou, dando a responsabilidade por ter feito a digitalização, e, em seguida, por um representante da instituição que vai falar o seguinte, esse documento é da instituição. Ou, no caso, se a digitalização foi feita interna, né, então você tem a assinatura digital de quem digitalizou internamente, para falar que não alterou o documento, e depois disso a assinatura de um responsável pelo documento. Me faz uma pergunta recorrente também, Isaac, assim, eu sou responsável pelo arquivo aqui há 3 anos, e eu tenho um documento aqui de 20 anos atrás, ou de 10 anos atrás. Quem assinou nem está aqui mais e tal. Isso não exime a responsabilidade do atual responder e assinar o documento para falar o seguinte, esse documento é dessa instituição. O conteúdo dele é de quem fez e está lá para ler o conteúdo, né, dentro ali desse processo. Maravilha, obrigadão aí pela resposta, André. É verdade, isso aí você trouxe um ponto fundamental, que é a questão da transferência de responsabilidade, né? Isso aí é fundamental, porque quando a gente lida com o próprio Jean, a instituição que ele faz parte lida com documentos de 70 anos de idade. Então, tem que ter sempre isso no horizonte, né? Que essa documentação aí ela vai perdurar por anos e anos e anos, né? Décadas, muitas vezes, como esse exemplo aí, de 70 anos de idade. Então, é muita coisa. Então, qual é o prazo para finalizar a digitalização? Opa, aqui está uma resposta errada, um ato falha aí, mas tudo bem. Foi trocado, abriu. Foi trocado. E agora? Não tem a cola. Abriu? Abriu. Você sabe que essa pergunta também é muito recorrente. Você imagina, eu tenho um cliente aqui em Minas, tem 50 milhões de documentos no acervo. 50 milhões. Eu até vi o colega, ele está participando aqui, a PUC Minas. E eu tenho uma outra instituição que tem 3 anos e ela tem 500 mil documentos. Como você chega para uma instituição que tem 50 milhões de documentos e fala que em 4 anos ela tem que digitalizar? Não dá. Então, o processo primeiro, você tem que digitalizar realmente os arquivos correntes, né, dos alunos que estão no processo corrente, e começar a digitalizar de trás para frente, os mais recentes, os mais antigos. Quando a gente cria essa comissão, o comitê interno de digitalização e transformação digital, a gente faz uma projeção, uma tabela dessa transformação digital. Então, eu tenho que fazer semestralmente atas de reuniões registradas com informações em ata, falando qual percentual da digitalização está feita. Então, abre-se um projeto e fala, tenho aqui 4 digitalizadores, utilizando scanners de produção, eu tenho aqui um software de captura e tratamento e um GED, que é esse, está guardado, está armazenado em nuvem, com segurança e criptografia, e o nosso acervo é estimado aí em 10 milhões de documentos, e nós estamos digitalizando 200 mil documentos por mês, e a gente deve gastar aí aproximadamente 5 anos para digitalizar dentro desse processo. Então, mostrar o projeto e a sua execução é o mais importante nesse momento. Nessa data agora, você obrigatoriamente já tem que ter iniciado esse processo. Ele já tem que estar em movimentação. Não dá para você falar, não comecei. Mesmo que você demore muito tempo, isso tem que estar registrado. O MEC quer que isso seja feito muito rápido, porque as instituições são fiéis depositários do arquivo, são fiéis depositários do acervo acadêmico. E no momento aí de impossibilidade da instituição seguir,
e não ser adquirida por outra, o acervo é transferido para a União. E a União não quer esse pepino. Então, você pode me passar um drive, um pendrive, né? Você pode me passar um arquivo digitalizado, mas no papel não me passe. Então, esse tipo de situação não vai ser aceito pelo MEC, ele só vai querer no digital. E ainda tem um caráter subjetivo aí, né, André, que você vai tentar angariar, convencer através da boa-fé, né, que é o que você está me falando. Que é quando mostrar um contexto que você não teria como... Que é um caso muito específico, que é um volume de acervo muito grande, que seria inviável ser digitalizado em tão pouco tempo. Mas, tipo, a lei, ela é bem clara, né? Aí a gente vai ter que apelar para uma subjetividade, né? Que aí, por exemplo, eu participo sempre de comissão do MEC, eu sempre digo, olha, eu não gosto de contar com a personalidade do avaliador. Eu gosto de jogar com a regra debaixo do braço, entendeu? Se eu tiver cumprindo a norma, então independe do avaliador, ele também vai ter que cumprir. Então, e nesse cenário, né, quando você só iniciou, aí você já você larga o livro de regras e você vai apelar para o coração, para a argumentação, né, para a boa-fé. Claro que boa-fé também conta muito, né? É melhor mostrar que você pelo menos começou do que mostrar nada. Porque para muita gente que vai começar agora, vai ter que mostrar que está no meio do caminho. Porque tem pouco tempo até abril para finalizar, certo? Então, hoje, por exemplo, quem aqui assistiu nossa live ficou tocado e vai iniciar o processo hoje. Não vai conseguir finalizar até abril, entendeu? Depende, só se for uma instituição que tenha relativamente pouco tempo, entendeu? Então, dependendo do volume, é quase impossível concluir isso num tempo hábil para atender a portaria. É por isso que eu falei naquela hora que quem ainda não iniciou, que na apresentação fala, né? Não deixe para a última hora, né? Mas quem não iniciou até então já deixou. Então agora está correndo contra o tempo, né? Contra o atraso, o que é muito importante. Só que não se pode também ficar numa zona de conforto muito grande só porque você não está diplomando. Isso daí é um alerta que eu trago, tá? Principalmente para as instituições novas. Não fique numa zona de conforto achando que pelo fato de você ainda não estar diplomando, você está tranquilo, porque eu te digo uma coisa, assim como aconteceu com a Secretaria Digital, né, a portaria que leva esse nome, que é apelidada, falado vulgarmente Secretaria Digital, com certeza os instrumentos de avaliação dos avaliadores, né, eles vão ser atualizados contemplando diploma digital. Isso daí sem sombra de dúvidas. Claro. Então hoje, da mesma forma, e vocês sabem que avaliador quando vem, ele não quer saber, não, eu ainda não estou diplomando, isso eu não quero saber. Ele avalia como se você tivesse preparado para aquele fim, né? Então, isso daí com certeza vai fazer parte. Então, começar o quanto antes é a melhor, como é que eu posso dizer, né? É a melhor alternativa que você tem do que deixar para a última hora e ter que fazer de todo jeito, né? E quem deixa para a última hora, paga um preço caro, né, por isso. Ô, Glaucia, eu consigo compartilhar uma tela para mostrar para os nossos colegas aqui um fato? Sim. Fiz uma visita essa semana a uma instituição para falar sobre arquivo. Claro. Eu trabalho com digitalização já há bastante tempo. Antes de ter legislação que te dava garantia até de assinar documentos com certificado digital e eliminar o físico, né? A legislação específica da digitalização, ela traz isso claro no texto. Você pode digitalizar, assinar e eliminar o documento, desde que não tenha valor histórico. Me empolgou até pela minha formação de administrador de empresa, que você, ao ter agora, né, a digitalização e realmente essa possibilidade de ter 100% do valor jurídico no documento, a gente cria o que chamamos de triple bottom line. São as 3 estruturas de maximização de resultado, que é melhorar a gestão dos seus processos internos. Claro que no meio digital você torna-se uma empresa mais ágil na consulta dos documentos e das informações, você reduzir o seu custo. A digitalização, sim, ela reduz custos de guarda, de processos, de tempo de busca de um documento, e também a sustentabilidade por respeitar o meio ambiente e evitar, né, a derrubada de árvores e de todo um processo que existe, inclusive, para produzir papel. Várias instituições que eu fiz digitalização de acervo me pediram para fazer laudos
falando inclusive da quantidade exata de documentos que foi feita e do valor que foi investido na digitalização para a valuation das organizações. Então, elas chegam e apresentam um laudo, né, para até mesmo no momento de aquisição, para falar, olha, investi, não é gastei, eu investi na digitalização do meu acervo, está aqui o contrato, está aqui o custo, e isso passa a ser valor de patrimônio. Né? Então, uma instituição que fala, eu tenho a digitalização toda do acervo, ela vale mais. E ao compartilhar a tela aqui, eu quero compartilhar com vocês. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Foi uma visita que eu fiz essa semana, isso para mim é recorrente, mas a novidade aqui. O que aconteceu? Uma documentação, não vou expor aqui lá o nome da empresa, mas relativamente recente, e ela tomou por cupim. O cupim comeu um documento de 2014, 2015 e 2016. Comeu. E o cupim, quando come, Isaac, aqui em Minas, eles não devolvem. Não devolvem. Eu não sei aí como é que fica. Aqui, olha aqui. Isso aqui é documento com 4 anos. Aqui, acabou. Então, quando me pergunta assim, o que eu vou fazer? Eu vou digitalizar? Eu falo assim, olha, papel é perecível. Bicho come, umidade leva, fogo, mau uso, fraude, né? Funcionário some com documento. Então, no meio, com o digital, eu tenho muito mais recursos para proteger a informação. Aqui não estou falando de arquivo desleixado, desorganizado, muito pelo contrário, extremamente organizado, bonitinho, bacana, estava numa parte, isso aqui, ó, se deixou de acompanhar ali 2, 3 meses, eu perco todo o acervo, porque o bicho se reproduz. Então, é em função dessa necessidade de que a gente tem que ter mesmo, eu tive numa outra instituição também aqui, tradicional, que já não tinha mais lugar para guardar papel. Isso aqui não é nenhuma novidade. Está guardando papel debaixo de escada, ou que a gente chama de bate-caverna, né? Porque você vai acumulando. Gente, isso aqui é bomba incinerária. Sim. Isso pega fogo. Isso pega fogo e laça, porque o papel velho, ele é altamente fácil de um curto-circuito, um processo. E recentemente aqui, várias instituições aqui em Minas, sofremos agora no início do ano com enchentes. Enchentes que não dá tempo sequer de salvar objetos próprios e o acervo que normalmente fica embaixo, né, normalmente é na bate-caverna, perde-se isso e é uma tristeza muito grande. E então não há como pensar 2 vezes. A digitalização é um caminho sem fim, seja ela terceirizada, seja ela própria, tem que ser feita. E tem um fator emocional, lógico, mas tem que lembrar do fator jurídico, tá? Que a instituição ela tem a responsabilidade da guarda dessa documentação do aluno por um tempo determinado, entendeu? Então, mesmo nesse fator tão trágico aí como aconteceu em Minas, aí todo mundo acompanhou, né? Por conta das chuvas no começo do ano, mas era responsabilidade da instituição cuidar disso, né? Ela é então, fiel depositária e exato. A guarda do acervo acadêmico é perpétuo. É perpétuo, sim. Não tem descarte. E o papel não é perpétuo, o papel é perecível. Então, sim. Tem que ser feita essa transformação digital mesmo, né, de uma maneira muito, muito importante. É um bicho que sempre ocupa muito espaço de uma forma extraordinária, né? Quando você pisca, você já tem 3 salas ocupadas já de papel. Entendeu? É fato. Nós mesmos, né, Isaac? Mesmo nós mexendo com muita tecnologia o tempo todo, a gente produz muito mais papel hoje em dia, porque a gente produz mais informação. Né? O problema é quando você é obrigado a imprimir para assinar e para guardar. Olha, por exemplo, gente, diário de classe. Sim. Diário de classe é um absurdo. Você tem lá no cérebro tudo bonitinho, né, no sistema, você coloca digital, coloca tudo. Aí você tinha que imprimir exclusivamente, que o professor é obrigado a assinar por questão de responsabilidade civil, de presença ali, até de testemunha e tudo mais. Aí depois de assinado eu tenho que encadernar e guardar, né, de forma perpétua. Olha o custo em cadeia. Hoje não, eu vou lá, gerei o diário de classe, o professor pega o seu certificado digital, assina digitalmente,
guardei digital. Olha só, Isso. o processo a impressão se torna uma dor, né? Não um fator de apoio, né? Se torna uma dor, uma obrigação. Eu tenho uma tabela, nós fizemos já uma tabela de ROI sobre projetos de digitalização. Os projetos de digitalização se pagam com prazos muito rápidos. Quando eu considero armazenamento, economia, processos e tudo mais, você coloca tudo isso nessa tabela de ROI em Excel, e isso expande assim na sua frente, você fala, nossa, realmente é importante. Além de eliminar os riscos com as pragas, né, acontece demais. Mostrei ali a dessa semana, arquivo novo, 3, 4 anos. E para um administrador ter que pensar, né, na estrutura física, imobilizar salas, né? Porque a pessoa sempre olha assim, né? Quanto dá para utilizar o máximo da instituição aqui? Aí você pensar que tem que imobilizar todo um espaço que não vai servir basicamente para nada, só para guardar mesmo, que não vai ter fluxo de pessoas ali, não vai servir para nada. É uma dispensa que, sendo bem honesto, né? Você vai utilizar, raramente você vai recorrer, só quando algum aluno vem procurar, entendeu? No final das contas fica lá um espaço inutilizado na instituição para poder cumprir essa obrigatoriedade. Então, realmente, a digitalização do acervo é algo muito benéfico, né? Oi, professora Glaucia. Oi, Isaac, só para avisar que a gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro virtual. Então, maravilha. Não tem nem 10 minutos que nós estamos aqui. Passou rápido hoje, viu? Nossa. Passou rápido porque o assunto é muito interessante. Como foi isso? Já estamos chegando ao fim. Para a gente poder encerrar, então, tá bom? Maravilha. Essas últimas perguntas, passar por elas com mais celeridade. É porque eu e o André, a gente fala demais. Então... Desculpa. Não, André, somos nós dois juntos, né? É só um. Aí Posso guardar o papel que eu digitalizei e manter os dois por quanto tempo? Isso daí vai até na contramão de tudo que a gente está falando, né? Então, mas infelizmente existe a questão cultural, como eu falei, na educação a gente às vezes se depara muito com isso, né? Que a pessoa que quer abrir mão da gestão, não importa se é melhor, se é mais rápido, se é mais barato, mas a pessoa quer daquele jeito ali, entendeu? Pode, né? Entendeu? Pode, mas a gente não aconselha, né? Entendeu? E tem que preservar aí essa guarda através do mínimo de 5 anos, né? Então, e até por questões é muito mais fácil ter vazamento, todo mundo quando fala de LGPD, fala de vazamento de dados, remete muita tecnologia, né? O primeiro sentimento da pessoa é pensar logo, vai vazar do meu celular, meu amigo, a coisa mais fácil do mundo é vazar através de papel. É mesmo. A coisa mais fácil do mundo é vazamento de dados através do papel, porque normalmente as pessoas subestimam, entendeu? Normalmente tem aquela lista de frequência ali que tem o nome do André, o CPF, o e-mail dele, entendeu? Que não serve para nada, mas às vezes as pessoas coletam isso. Aí justamente pelo fato de estar no papel você subestima, não armazena direito, que é coisa mais fácil do que isso, do que você invadir um sistema para roubar dados. É muito difícil, é muito complexo. É muito mais fácil eu pegar um currículo que está armazenado de forma indevida e pegar os dados ali, entendeu? Então, ainda tem essa questão, tá? Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Após digitalizado, devo manter os documentos só no formato digital de agora em diante? Após iniciar o processo, né, de digitalização do acervo. E aí, André, o que você acha? Eu compartilho mais uma vez aqui a tela, mostrando primeiro a lei, né, 12682, que foi atualizada pela regulamentação da 13874, que fala lá, a lei é clara, ó, após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, e aqui é assinado com certificado digital, o original poderá ser destruído, ressalvar os documentos com valor histórico, claro. Então, e fica autorizado um armazenamento em eletrônico ótimo equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou imagens. Ele ainda fala, o documento vai ter o mesmo valor no eletrônico do valor em papel, que tenha certificado digital. Então, baseado nisso, o resto é cultural. Alguns clientes, Isaac, eu falo o seguinte, primeiro, já tira da sua área nobre, que, né, o arquivo tem que estar do lado da mão ali para pegar. Então, tira, porque agora você vai estar no seu teclado. E, às vezes, leva para um arquivo, digamos assim, de uns 6 meses, 1 ano, até ter aquele desapego cultural, emocional do documento e ver que ele não perturba mesmo. Já tem aqui vários casos, realmente, de pegar
faz o que a Universidade de Caxias do Sul fez, assim, picota e vende no quilo e ajuda a pagar o custo da digitalização mesmo, né? Picotou, vende papel no quilo, vai fazer reciclagem daquilo ali, preservando toda a informação, para ajudar a pagar o custo da digitalização que ela teve. Interessante, é uma boa saída para custear o processo. Meu abraço ao diretor Leonardo Roth, que foi um grande desbravador aí desse processo de digitalização, digitalizou 6 milhões de documentos lá na Universidade de Caxias do Sul, com a equipe interna, que eu ajudei a treinar, e se tornou um case aí muito, muito importante nisso, nessa transformação digital. Muito bom mesmo. Estamos dando por encerrado aqui até porque rapidamente a gente chegou no limite do tempo, né? Incrível, passou tão rápido. Tem uma pergunta, justamente, deixa eu só encerrar aqui a apresentação, pessoal, até para a professora Glaucia fazer as considerações também. Aí as perguntas a gente vai abordar. Obrigado a todos aí pela audiência, tá, pessoal? Aqui dando por encerrada essa minha apresentação. Tivemos um público constante. O que eu acho muito interessante é isso nas nossas lives, nos nossos episódios, que aquele público que a gente inicia nunca tem uma oscilação negativa, né? Sempre a gente consegue segurar ali uma audiência frequente. Isso aí é bacana demais. O pessoal muito engajado, fazendo perguntas. Muito obrigado. Quem tiver interesse em baixar esse material, sendo que os materiais são desenvolvidos justamente para servir de apoio pós-live, né, para vocês baixarem mesmo gratuitamente aí e utilizar como uma referência depois essas perguntas e respostas. Sempre a gente vai desenvolver os materiais pensando nisso, tá certo? Então fique aí. Quem faz parte dos grupos também, a gente vai postar lá nos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, tá certo? Como na nossa página também, onde a gente organiza tudo. E para entrar em contato conosco, da Cerebro, nessa solução Cerebro mais Certeduc, assim também como a gente conecta vocês com a solução da professora Glaucia, da GF, em relação a essa parte de assessoria de digitalização do acervo digital, vocês conseguem através desse QR Code. Antes que eu me esqueça, tá? Ao pessoal que está aqui presente, o nosso próximo episódio já tem data e horário, né? Então já coloquem aí na agenda, abordando mais um aspecto muito prático em cima do diploma digital. Dia 31 às 16 horas estaremos aqui, firmes e fortes, falando mais uma vez sobre esse tema muito interessante, né? Nós já vamos falar sobre registro? O tema vamos deixar suspenso aí para fazer uma... Queremos registro, registro. Vamos deixar um suspense no ar, né? Tá bom. Entendeu? Mas fiquem ligados, fiquem ligados aí em relação aos grupos e tudo mais, que a gente vai postar com antecedência o tema, mas a data já está marcada, será o 5º episódio da nossa série, né? Então, vocês, para quem não acompanhou os demais, todos estão disponíveis, assim também como esse vai ficar, tá certo? Disponível aí para sempre, até quando o YouTube deixar, né? Tá certo? Então, professora Glaucia, a palavra está com você. Sim. Aproveitando aqui a deixa do Eucinês Saldanha aqui ao vivo, né? Ele fez uma complementação sobre poderá ser destruído e não deverá. O que você deve seguir é a tabela da temporalidade, ok? Procura aí no Google, escreve tabela da temporalidade, ali vai ter todas as especificações, as direções que você deve seguir em relação posso destruir, devo ficar, tenho que armazenar, quantos anos, é para sempre, não é? Eu gosto bastante de usar essa tabela da temporalidade no curso de secretaria que eu ministro, o pessoal está sempre conversando, né? Sempre tem informações excelentes em relação a isso. Então, olhe a tabela da temporalidade, tá ok? Mas eu gostei da interjeição dele, né? Poderá, mas não deverá, né? É igual o canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Guarda ali, depois dentro do processo. Nunca se sabe. Essa é a questão, né? Nunca se sabe. Então, nós já respondemos todas as perguntas aqui no chat, conforme fomos desenvolvendo a apresentação, vocês foram conversando, eu conferi ali aqui, vocês falaram, já respondeu, tá? Uma dúvida que eu fiquei em relação à assinatura digital, veja como ela é um tema que a gente fica com dúvidas, né? Então, por exemplo, a situação que eu vou colocar é a seguinte, o aluno está fazendo a matrícula dele online, está navegando no site da instituição, vai fazer a matrícula dele, ele digitalizou os documentos da forma que ele achou certo e enviou os documentos digitalizados para a secretaria. A secretaria vai receber esses documentos e vai fazer essa validação.
como que funciona essa parte da assinatura? Porque a secretária ou o secretário, eles não receberam o documento ali ao vivo. Como que fica a veracidade desses documentos enviados pelos alunos virtualmente ou até por e-mail, vamos dizer? São duas coisas. Primeiro que ela pode pedir, né, posteriormente, para mostrar os originais dentro ali do processo. Essa é uma das opções. A segunda opção é a instituição disponibilizar um certificado digital para ele, para que ele assine essa imagem ao enviar para ele, né, um certificado que a própria instituição pode dar, ou se ele tiver um certificado digital ICP Brasil. Mas de toda sorte, se ela tiver a confiança naqueles documentos, naquela informação, e ali eu tenho todas as evidências que foi o aluno que enviou para ele, que eu tenho login, senha, processo, lembra? A instituição, ela tem um poder de reconhecer aquela pessoa como aluno e dar esse poder para ele, falar, não, confie no seu documento, só que ela traz a responsabilidade para ela, né? A palavra final é dela aí. Ela tem que estar confortável. Porque eu acho que esse é o caminho mais utilizado mesmo pela quantidade de alunos, né, que navegam, que fazem matrícula, até cada um ter o seu certificado, fica até meio confuso a gente pedir para o aluno hoje em dia. Pode ser que no futuro a gente tenha isso, né? Todos têm sua assinatura digital. Isso. Entendi. Não, é excelente, né? Essa é a dúvida que eu fiquei, que eu vou passar para frente quem me perguntar. Muito obrigada. Pronto, é isso. Podemos seguir para o encerramento, né? Hoje foi o recorde, foi de duração. Passou bem rápido mesmo, né? Lembrando, só para deixar aqui um quero mais, né? A gente está falando de diploma digital, de digitalização da acervo. Logo, hein, André, Isaac? Logo, nós vamos ter um curso de capacitação sobre digitalização do acervo acadêmico. Já estou adiantando para vocês, então se prepare, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Mais ou menos, acredito que em 30 dias esse curso vai ser lançado, tá? Então, isso é uma coisa muito legal, porque já me perguntaram como que a gente faz para digitalizar, porque aquilo que o André falou, tem toda uma sistemática, tem portaria que você deve criar, tem um projeto que deve ser seguido, é muito importante que a instituição siga esse projeto. Recentemente, participei de uma avaliação do MEC, e os autores perguntaram, como que está o acervo dessa instituição? Sim. Então, se não tem nada, e você pelo menos tem alguma coisa que você já começou, tem um projeto, tem aquela história, dá para você passar, eles vão acreditar em você que todo documento está ali. Então, já é o primeiro passo, né? Então, a nossa ideia é poder auxiliar e ajudar com esse curso de capacitação que logo vai sair do forno. Sim, tá, é verdade. O acervo é muito importante, né? O André, suas considerações finais aí? Primeiro que é uma alegria realmente estar com vocês dois, eu melhoro a cada vez como profissional e como pessoa, ouvindo vocês, e temos a sensação, claro, estamos aqui também com as nossas empresas, soluções, com a nossa experiência, mas a sensação que nós estamos ajudando um público de uma maneira muito objetiva. Nós estamos aqui dando informações importantes, estruturadas, para que eles possam realmente seguir em frente, não só aqui online, mas, né, ao vivo, mas para quem vai estar acessando esse acervo que nós três estamos deixando. Me sinto muito orgulhoso de estar ao lado de vocês e estar ajudando a comunidade acadêmica nesse momento de transformação digital. CertEduc está aí. Maravilha. Professora Gláucia? Sim, agradecer novamente a participação de todos, os nossos seguidores que estão sempre ao vivo. Quem vai assistir depois, com certeza sempre é válido, né? Deixo aqui o meu grande beijo, meu abraço. Pedir para vocês darem a curtida, dê o seu like, continue conosco todos os dias e não perca o próximo encontro, tá ok? Já marca na sua agenda e compartilhe. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos por participarem, como sempre, né? Então, conto com a presença de vocês na próxima também, os espectadores, como também você, professora Gláucia, o André e parceiraço, ambos, né? Então, obrigado aí pela disponibilidade, tá sempre presente, né? Então, nós somos guerreiros aqui nessa jornada, todo mundo já cansou aí Brasil afora, tanto é que basicamente nós somos os únicos que estamos falando sobre diploma digital. Somos únicos. Atualmente, e vamos seguir, nós temos um propósito, né? Então temos uma comunidade aí engajada, né? Que espera realmente da nossa parte. Então pode contar conosco, né? Os canais estão abertos, muita gente sabe que sempre me procura no WhatsApp, né, para tirar uma dúvida aqui, outra dúvida ali, para saber quem é que assina, se é a mantenedora ou a mantida.
É bem engraçado que essa pergunta sempre volta, mas tudo bem, é normal, entendeu? Até nós vamos ter outras lives que vamos repetir alguns temas e faz parte também justamente para reforçar. Eu vejo que o mês de abril a gente vai fazer um sprint muito bom de conteúdos, né? Então acompanhem aí, porque a gente vai estar utilizando vários canais, além desse daqui, né, que você tem esse momento aqui ao vivo, para poder tirar as dúvidas, né? Então a gente cede um espaço na agenda tão apertado, né, dessa loucura do dia a dia, para estar aqui compartilhando um pouco com vocês e aprendendo também, mas também através dos outros canais, dos grupos, das redes sociais. A gente está sempre postando alguma coisa, perguntas e respostas, então vale a pena acompanhar. Então, brigadão aí a todos, tá? Um ótimo final de dia aí para vocês. Até a próxima. Tá certo. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau.